Olá, eu sou o pastor Nilson Lima, quero convidar você a compartilhar essa mensagem com seus amigos, curtir, para que essa mensagem chegue a mais pessoas, não é? E se você se inscrever também, vai ser fantástico. Bom, hoje nós vamos meditar no livro dos Salmos, no capítulo 107, versículo 14, que diz assim: Ele os tirou das trevas e da sombra mortal. No livro dos Salmos, no capítulo 107, lá fala a respeito de que Deus estendeu um toldo sobre o povo de Israel, não é, para poder conduzi-los desde que saíram do Egito até chegarem em Canaã. Isso foi feito para protegê-los do sol. Essa é uma sombra, uma boa sombra, não é? Agora, debaixo da sombra mortal é outra coisa bem diferente, não é? Que sombra mortal é essa? Olha, não é necessariamente a sombra da morte. A sombra mortal não é a sombra da morte. A sombra da morte é aquela que põe um termo à vida, não é? Que coloca um ponto final à nossa vida. A sombra mortal não, é diferente. Essa é a sombra que nos esconde de Deus, não é? Que faz com que a gente não consiga enxergar a Deus. A gente não consegue ver o autor da vida. E essa é, com certeza, a pior de todas as cegueiras. A sombra mortal é uma situação de quem está no calabouço, sabe? Em profundas trevas. A pessoa não consegue enxergar nada, nem um palmo adiante do nariz. O Salmo 107, pelo menos por 2 vezes, menciona essa expressão, sombra mortal, que é diferente da sombra da morte. Um dos versículos mostra a loucura humana, não é? No versículos 10 e 11 diz assim: Assentaram-se nas trevas e na sombra mortal, aflitos, acorrentados, pois se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram os desígnios do Altíssimo. Já no outro versículo, mesmo no Salmo 107, versículo 14, que é o que lemos, não é? Ali manifesta a graça divina. Ele os tirou, Deus os tirou das trevas e da sombra mortal e quebrou as correntes que os prendiam. Sabe, esse texto aí é um texto de grande esperança em todos os tempos, porque o auge maravilhoso desse livramento, tanto das trevas como da sombra mortal, tem tudo a ver com o ministério e a obra de Jesus Cristo. Segundo a profecia de Isaías, no capítulo 42, versículo 7, diz que Jesus, lá, foi enviado para abrir os olhos dos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão, na sombra da morte. Daí, então, as últimas palavras do cântico de Zacarias, que foi o pai de João Batista. Lá em Lucas, no capítulo 1, 78 e 79, diz: Por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar os pés no caminho da paz. Existe então a sombra, que é Deus quem envia para nos proteger, não é? Existe a sombra da morte, que põe um termo à vida, e existe a sombra mortal, que faz com que a gente não enxergue a Deus, faz com que a gente não perceba o autor da vida, e o Senhor é poderoso para nos livrar de todo tipo, tanto da sombra mortal como da sombra da morte. Sabe? Tudo isso se concretiza na pessoa de Jesus Cristo. Se Deus nos livra da sombra mortal, como é que Ele o faz? Através de Cristo. Se o Senhor nos livra das trevas, como é que Ele faz? Através de Jesus Cristo. Se nos livra do calabouço, como é que Ele faz? Através de Jesus Cristo. Se faz com que as correntes elas caiam, não é? Dos nossos pulsos quando nos prendiam, o faz através de Jesus Cristo. Ele nos livra das trevas e da sombra mortal. Fica com essa palavra.